Dios les bendiga, mis hermanos. Una vez más, estamos acá como Iglesia Bautista Casa de Paz para juntos adorar a nuestro Dios y rendir a Dios nuestra verdadera adoração. Assim que prepare-se então para este tempo, para este momento, e quisiera pedir para que puedas compartilhar com todos os amigos e familiares o enlace deste vídeo. Apenas estamos começando esse serviço, então aproveite este tempo, este começo de serviço de nossa adoração a Deus para compartilhar, para que mais pessoas participem conosco nesse tempo tão precioso que nós temos no dia de hoje. Então, hágalo agora mesmo. Vamos então a orar nesse tempo, encomendando nas mãos de nosso Senhor todo o que vamos fazer acá, também nossas vidas, nossas famílias, nossos hogares. Nesse tempo, a Igreja de Cristo está esparcida por cada hogar, donde se alaba, donde se glorifica a Deus em nome de Cristo Jesus. Então, vamos nesse tempo orar juntos para começar nosso tempo de comunhão. Padre Santo, graças te damos, exaltamos tu santo nome, Padre Santo, porque tu eres bueno, eres fiel e nos has sostenido. Graças porque sua preciosa mão está estendida sobre seu povo para cuidar, para guardar, para proteger e para suplir todas as necessidades que temos. E nesse tempo, Padre, estamos acá reunidos como Igreja Tuya, como seu povo, para adorar-te, para clamar-te e também para escutar tu palavra. Assim que seas tu, Padre, sendo glorificado, que seas o Hijo Jesus Cristo sendo exaltado e que o Espírito Santo esteja actuando em cada um de nós no dia de hoje. Todo o que vamos fazer acá é para a adoração exclusivamente a ti. Assim que esteja conosco e com cada pessoa que está agora comigo em seus hogares, em seus lugares que han separado para este tempo, seas tu allí com eles, bendiciendo e com sua presença consoladora, llenando-los com sua paz. Assim que te oramos em nome precioso de Cristo Jesus. Amém. E neste momento, mis hermanos, quisiera invitar-te para, juntamente com a hermana Jacqueline, muitos la conheceram, la radical brasileira Jacqueline, que estuvo conosco trabalhando, ela vai estar dirigindo-nos nesse tempo de adoração. Jesucristo, reinas com poder, soberano, victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinas com poder, soberano, victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor.
presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Padre Santo, Dios nuestro, te alabamos, te damos gracias, Dios, por todo que has hecho en nuestras vidas. Te damos gracias por el cuidado, porque tú nos has sostenido, Dios, en todo este tiempo, porque tú nos has cuidado. Muchas gracias por eso, Dios. En este momento yo pido por esta iglesia, por la Iglesia Bautista Casa de Paz, por la ciudad de Bello. Dios, tú sabes cómo yo quiero esta ciudad, cómo yo quiero a esta iglesia, Dios. Y yo pido por la vida de ellos, por la vida de estos hermanos, Dios, de estas hermanas, de estos queridos que están ahí, Dios. Yo pido que tú estés cuidando de cada uno de ellos, dándoles fuerza, dándoles sabiduría, Dios, para que ellos puedan permanecer firmes en ti, firmes en su palabra, Dios, en su conocimiento, que tú puedas, Dios, estar fortalecendo la vida de ellos, la familia de cada uno de ellos, y que ellos permanezcan, Dios, en ti,
que ellos permanezcan buscando a ti, Dios, y que ellos puedan recibir también de ti todo esto que tú tienes preparado para la vida de ellos, Dios. Pido por la vida del pastor William, por la vida de Carla y por la vida de cada hermano que está en el liderazgo de la iglesia, Dios, que tú sigas fortaleciendo la vida de cada uno de ellos y que esta iglesia pueda mostrar al mundo, mostrar a la ciudad de Bello, que tú eres real ahí en esta ciudad, que tú eres presente ahí en esta ciudad, Dios, y que muchas personas puedan conocer a ti por medio de ellos, Dios. Muchas gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amém. Mis hermanos, hoy quisiera compartir con ustedes una serie de estudios llamado Permanezca em Cristo. Esta série de estudos, nós vamos a encontrá-la basada em Juan, o Evangelho segundo São Juan, capítulo 15. É um texto muito conhecido porque Jesus allí comparte a parábola de la vid. E dessa parábola nós sacamos muita enseñança, muito conhecimento com respeito a nosso Deus e seu reino. Quisiera, a partir de hoje, estudar de maneira detalhada esta parábola, este texto, Juan capítulo 15, e vamos a ler então os dois primeiros versículos. Juan capítulo 15, o versículo 1 e o versículo 2. O tema de hoje, de la enseñanza de hoje, é la vid verdadeira. La vid verdadeira. Então diz: Eu sou la vid verdadeira e mi padre es el labrador. Todo pámpano que em mim não lleva fruto, lo quitará, e todo aquele que lleva fruto, lo limpiará para que lleve mais fruto. O contexto de este capítulo 15 de Juan está em dos momentos mais importantes da vida de Jesucristo juntamente com seus discípulos, porque Jesus, quando compartilhou esta enseñança, Jesus estava justamente em la noite em que ele foi detenido. Assim que durante este tempo, Jesus não se concentrou em la agonia que lo esperava em solo poucas horas. Em cambio, se centrou em la nueva relação que sua muerte e ressurreição traeria ao mundo. Então, ele, allí reunido com seus discípulos, compartilhou esta palavra. Ele queria, al compartilhar essas palavras, Jesus queria que seus discípulos supieram como relacionar-se com ele nesta nova dinâmica, essa nova relação. É com esta nova relação em mente que ele contou então a parábola de la vid e sus ramas. Essa parábola começa com a seguinte afirmação: Eu sou la vid verdadeira. Vamos então hoje analisar esta declaração de Jesus. Eu sou la vid verdadeira. Empecemos com a primeira parte. Eu sou. Quando Jesus foi perguntado por los fariseus, tu quem eres? Dijo o seguinte, este texto está em Juan capítulo 8, versículos 56 a 58. Abraão, vuestro padre, se gozou de que havia de ver mi dia e lo vio e se gozou. Então, le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. La violenta respuesta de los judíos al yo soy de Jesús indica que eles entenderam claramente lo que ele estava declarando, que se estava igualando a Deus al conferir o título Eu Soy, título este com o qual Deus se identificou a si mesmo em Éxodo capítulo 3, versículo 14, quando dijo a Moisés en el arbusto ardiente, Eu soy el que soy. As palavras de Jesus neste texto deixam em claro que Abraão foi traído a existir, pelo que Jesus ha existido por la eternidade. Esto concuerda com a declaração inicial de este evangelho.
En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. No hay duda de que los judíos entendieron lo que ele estava dizendo, porque tomaram piedras para matá-lo por hacerse igual a Deus. Tal declaração, se não era verdade, era uma blasfêmia. E o castigo prescrito por la lei mosaica era a muerte. Pero Jesus não blasfemou. Ele era e és Deus, a segunda persona da divinidade, em todo sentido igual ao Padre. Jesus usou a mesma frase, eu sou, em 7 declarações acerca de ele mesmo. Em todas as 7, ele combina o eu sou com tremendas metáforas em las quais expressa sua relação salvadora hacia o mundo. Todas estas metáforas se encontram no livro de Juan. Edson, eu sou o pão de la vida. Isto está em Juan capítulo 6, versículo 35. Eu sou a luz del mundo. Juan capítulo 8, versículo 12. Eu sou a puerta de las ovejas. Juan capítulo 10, versículo 7. Eu sou o buen pastor. Juan 10, 11. Eu sou a ressurreição e a vida, Juan capítulo 11, versículo 25. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, Juan capítulo 14, versículo 6. E eu sou a vid verdadeira, Juan capítulo 15. Então, eu sou é sinônimo de Deus. E estas metáforas de eu sou identificam a Jesus como Deus. Então, quando Jesus disse eu sou, Jesus estava afirmando que ele é Deus. Isso é algo muito importante, meus irmãos, porque alguns escépticos de hoje argumentam que Jesus nunca afirmou ser Deus na Bíblia. Que não há um texto na Bíblia dizendo Jesus é Deus. E há muitos que creem que Jesus não é Deus. Sin embargo, uma mirada a las declarações de eu sou en el Evangelho de Juan confirman claramente a identidade de Jesus. Por lo tanto, se nós estudiamos o que significa ele, eu sou de Jesus, vamos a darnos conta de que Jesus é Deus. Em segundo lugar, a segunda parte da frase, não? Eu sou a vid verdadeira. A segunda parte, la vid verdadeira. Aqui há uma metáfora, a metáfora de la vid. E que isto significa? Porque Jesus disse que ele era la vid verdadeira. Bueno, meus hermanos, la vid é um dos 7 cultivos que caracterizavam a terra prometida. Os outros 6 eram higos, trigo, cevada, olivas, dátiles e granadas. Las vinhas eram algo muito familiar para os judeus. A gente passava por ellas em seu caminho de sítio a sítio. Alguns tinham sua própria vinha ou trabalhavam em uma vinha. La vid era símbolo do povo de Israel e se encontrava representada na entrada do templo e em las moedas judías. Em Salmo capítulo 80, versículo 8 e 9, diz: Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones e la plantaste, limpiaste sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces e llenou la tierra. Esse texto nos recuerda a história de quando o povo de Israel estava em esclavitud em Egipto. Deus então enviou a Moisés para liberar o povo de Egipto e para encaminhá-lo hacia a terra prometida. Então, la vid é uma metáfora do povo de Israel. Israel é assemelhada a uma vid. Deus la dispuso em uma terra fértil, plantándola com as mais escorridas vides e haciendo todo lo posible para su proteção e rendimento. Pero, quando Deus foi buscar o fruto de ella, resultou que só dava uvas silvestres. O fruto deseado não era bueno, não servia para nada, não se podia comer. Isto
era algo muy fuerte, por ejemplo, en la boca de los profetas. Los profetas, y acá tenemos Jeremías capítulo 2, versículo 21, dijo, pero yo te planté como una vid seleccionada, toda ella de la mejor semilla. Como es que te degeneraste tanto que ante mí te has convertido en una vid extraña? E em Isaías capítulo 5, versículo 4, dice, que más se podía hacer a mi viña, que yo no haya hecho en ella, como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres, uvas malas. Entonces, lo que pasó es que la vid que Dios ha sembrado en tierra buena, en tierra fértil, no dio frutos buenos. E isto representa justamente o fracasso de Israel em cumprir com a vontade de Deus, em viver bajo os propósitos de Deus, porque Deus elegeu o povo de Israel para ser um povo especial delante de toda a humanidade, pero Israel fracassou. E por quê? Porque cometeu muitos equívocos, idolatria, prevaricação, desobediência, injustiça. E isto ocorreu porque Israel havia rechazado consistentemente a palavra de Deus e ha maltratado a los profetas. Então, chegamos no Novo Testamento e encontramos allí Juan el Bautista, o último profeta antes de Jesus, que havia advertido a los judíos, aún antes que Jesus começara seu ministério, que a la vinha de Israel se lhe estava acabando o tempo. Então, encontramos em Mateus capítulo 3, los versículos 8 hasta el 10, estas palavras de juízo de Juan el Bautista hacia el pueblo de Israel, hacia la vid. Dijo, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, e não penseis de si dentro de vosotros mismos. A Abraão tenemos por padre, porque yo os digo que Deus pode levantar hijos a Abraão aún de estas piedras. E já também el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Portanto, todo árbol que no dá bom fruto é cortado e echado en el fuego. Então, o que entendemos acá é que os pecados de Israel, suas rebeliões e suas apostasias se haviam estado acumulando por siglos, chegando a la copa hasta rebosar. E o ponto crítico chegou quando vino o Hijo de Deus e o pueblo e a vid rechazou a Jesus. Rechazou al Hijo de Deus. E allí entonces, al rechazar al Hijo de Deus, el pueblo de Israel, la vid foi rechazada por Deus. Finalmente, Deus quitou su vallado, abandonando-la a los elementos a ser odiada por todos. E acá é uma imagem profética de Israel em seu estado de apostasia. Portanto, Israel falhou em não dar os frutos esperados por el Padre Celestial e perdeu seu direito de ser la vid de Deus, la vid del Padre. E por ser como uma vid inútil, corrompida, seca ou com uvas silvestres, uvas malas, Israel estava lejos de ser uma vid autêntica, uma vid verdadeira, hasta que vino Jesus, el Hijo de Deus, e dijo, yo soy la vid verdadeira, la vid genuína. Israel, entonces, mis hermanos, ha sido una vid falsa. Não cumpriu com a vontade de Deus. El Senhor Jesús vino a ser la vid verdadeira. E que es, entonces, Jesús para nosotros? Podemos declarar, Jesús és la vid verdadeira, real, autêntica, digno de confiança, porque vino em obediência ao Padre.
e se submeteu à vontade do Padre, entregando-se a la muerte e muerte de cruz. Al tercer dia foi ressuscitado por el poder de Deus, ascendido al cielo, porque havia cumprido com o propósito de Deus. Então, Jesus é a vida verdadeira, a vida autêntica, porque Ele é o único digno de confiança frente ao fracasso de Israel como povo escolhido por Deus, frente à hipocrisia de los líderes religiosos de seu tempo. Jesus nos disse: eu sou a vida verdadeira, autêntica, confiável, eu sou real, frente a todas as caracterizações, teorias e interpretações que hoje se hacen de Jesus, eu posso dizer que Jesus é o verdadeiro. Jesus é o autêntico, real, que puedes chegar a confiar em Ele de maneira plena e nós não encontraremos rechaço nem dobleces, sino amor, compreensão e perdão. Notemos que Jesus, ao dizer que Ele é a vida verdadeira, não está mostrando que Ele é a raiz, ou o árbol, ou o tronco. Não. Todo é Ele. De aí, nossa dependência de Ele. A verdadeira vida é todo para mim, é todo para o creyente. Cristo é a vida verdadeira, a fonte de vida, a fonte de salvação, a fonte da força vital para que possamos dar frutos. A fonte da bendição é Jesus. Ele é a única vida verdadeira. Delante de Jesus, que é Deus, que agradou o Padre, que cumpriu com o propósito do Padre de salvar toda a humanidade, porque Jesus, quando vino à terra, vino com uma missão, vino para redimir, por meio de seu sacrifício, toda a humanidade que havia pecado. E Jesus foi fiel à sua missão, à missão do Padre. Ele obedeceu a Deus hasta a muerte e muerte de cruz. Ao terceiro dia foi ressuscitado para a glória de Deus, porque Jesus havia cumprido com sua missão. Por lo tanto, Jesus é o único que é verdadeiro. É a vida verdadeira em quem nós podemos confiar, em quem nós podemos descansar em relação a nossa salvação, em relação ao perdão de pecados. Jesus é o único que pode dar-nos vida e vida em abundância. Então, meus irmãos, Cristo é a vida verdadeira, a fonte de vida, a fonte de salvação, a fonte de la força vital para que demos frutos. A fonte de la bendição é Jesus. Ele é a única vida verdadeira. E é interessante porque pensemos acá que quando Deus falava de vida com Israel, estava falando de todo um povo. Agora Jesus traz sobre si este nome: eu sou a vida. Já não é então todo o povo de Israel, é em Jesus que temos a vida verdadeira. É interessante porque a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. A igreja reunida em Cristo é o corpo de Cristo. Isso nos hace pensar que quando nós estamos em Cristo, hacemos parte da vida verdadeira. Estamos no caminho de viver de maneira autêntica para com Deus. Estamos no caminho de obedecer a vontade de Deus e de cumprir todos os propósitos de Deus em nossa vida. Delante de Jesucristo, eu sou invitado a dar uma resposta. E minha melhor resposta à vida verdadeira é crescer em minha relação contínua com Ele. Isso significa demonstrar-lhe meu amor por Ele de maneira prática, em meu diário viver, como desarrollando o hábito de conhecê-lo para ser transformado em minhas atitudes e ações, a fim de que eu seja como Ele é. Também eu pueda hacerlo rendendo minha vida a sua vontade e a seus propósitos e assumir uma responsabilidade de viver bajo a dependência absoluta de
Ele. Jesus nos assegura que Ele é Deus. Se Jesus é Deus, luego pode perdonar todos nossos pecados e aliviar todas nossas cargas. Quando Jesus nos invita a que derremos nele todas as cargas, é porque Ele pode justamente aliviar-nos, porque Ele é Deus. Jesus também nos ensina que Ele é a vid verdadeira, que nos alimenta, que nos sostiene, que nos fortalece e que al estar em Ele podemos ter uma vida agradável a Deus, que cumpre com a vontade do Padre. Jesus é a vida verdadeira e nossa vida espiritual e eterna depende de nossa relação com Jesus. Por lo tanto, a invitação que nós recebemos hoje da palavra do Senhor é: vamos a viver em uma relação contínua com Cristo Jesus, porque minha vida espiritual depende totalmente de Ele. Nós dependemos de Jesus para ter vida e vida eterna. Então, meus irmãos, desarrollen sua relação íntima e profunda com Jesus. Aproveite esses momentos no dia para estar em comunhão com Cristo, para aprender de Ele mediante sua palavra, para estar orando, para estar conectado com a vida verdadeira, para que tu fé cresça, para que tu coração tenha paz, para que tu vida seja uma vida agradável delante do Senhor. Necessitamos ter uma relação íntima com Jesus. Que o Senhor nos bendiga com essa palavra e nos ajude a estar sempre conectados com a vida verdadeira que é nosso Senhor. Vamos orar nesse momento? Vamos entregar nas mãos de nosso Deus as petições que temos, as necessidades que estamos passando nesse momento, todas as tribulações do mundo, para que isso não nos mueva da fé que temos em Deus, de nosso compromisso com nosso Senhor Jesus Cristo, com sua igreja. Então, vamos orar nesse momento. Eu te invito a orar. Padre Santo, graças te damos por tu palavra, graças te damos porque hoje fortalecemos nossa fé em Cristo Jesus, porque Ele é Deus e porque é a vida verdadeira. Então, se nós não estamos conectados com Ele, não podemos ter uma relação contigo, não podemos agradar a Ti, não podemos, Padre Santo, viver conforme Sua vontade. Assim que graças porque em Cristo Jesus temos todo o caminho aberto para ter uma relação sana, saudável contigo e para estar sempre conectado com Jesus, que é nossa fonte de vida, fonte de fé, aquele que nos fortalece constantemente. Assim que seas tu, Deus, fortalecendo nossa vida, nossa fé, fortalece também nossa igreja, Padre Santo, para que haja união nesse momento, comunhão, para que tenhamos sempre este mesmo sentir de estar delante de Ti, adorando a Ti, aprendendo de Tu palavra e em comunhão espiritual, Padre. Assim que seas tu dirigindo-nos, por favor, e conduzindo esta sua igreja para tus caminhos, para tus propósitos. Padre Santo, também eu quero entregar às pessoas que estão passando necessidade. Tu conheces cada pessoa, cada situação, as dificuldades das famílias, as pessoas que estão sem emprego, Padre Santo, seas tu abrindo as portas de emprego para as pessoas, seas tu provendo todo o necessário, Padre, para o serviço, para o arriendo, para a comida, seas tu provendo, por favor, cuidando de seu povo, como sempre lo has hecho, seas tu cuidando, por favor. Eu entrego todas as famílias da Igreja Bautista Casa de Paz em tus manos, para que tu graça esteja sobre cada pessoa, sobre cada hogar, e seas tu também sanando al enfermo, levantando al caído, fazendo sua obra poderosa em cada coração. Seas tu, Deus, trabalhando em aqueles que estão tristes, agobiados, afligidos, quitando todas as cargas, Padre, e dando alívio, dando suavidade de vida, Padre, dando paz em los corações. Assim que eu entrego cada pessoa em tus manos, que tu graça esteja sobre todos nós outros. Te oramos em nome de Cristo Jesus. Amém, Padre Santo. Mis hermanos, por hoje terminamos. Pero el próximo domingo a las 10:30 de la mañana, les recuerdo que es el primer domingo del mes de julio.
Todos os primeiros domingos del mês temos Cena del Senhor. Então, prepare os elementos, o pão, o vinho. Se não tem esses elementos, pode ser com água, com galleta. O que importa acá para nós é nosso coração delante del símbolo, delante de lo que significa estar lá na cena do Senhor. E nesse momento nós celebramos conectados espiritualmente, cada um em sua casa, pero com esse coração de vamos um dia volver à comunhão plena, a estar juntos, a mirar em los ojos, a abraçar, a estar bem. Então, todas as vezes que nós celebramos a cena do Senhor, celebramos com esta esperança no coração, esperança de que um dia a Igreja de Cristo estará junta novamente. Então, se prepare, no domingo, às 10:30 da manhã, temos nosso serviço com a cena do Senhor. Les espero hasta já. Que a graça de nosso Deus, o amor de nosso Senhor Jesucristo e o consuelo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós. Amém.